O Senhor é indulgente, é favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Pois ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é indulgente, é favorável. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra forma de juramento. Antes, que o vosso sim seja sim, e o vosso não, não. Então não estareis sujeitos a julgamento. Na primeira leitura, depois de ter se dirigido aos mais ricos, São Tiago agora se dirige aos fiéis mais pobres, que são vítimas dos ricos e que são chamados com afeto de irmãos. São Tiago os convida à paciência e à constância, pondo diante deles o exemplo de tantos profetas e crentes, especialmente Jó, o protótipo bíblico da paciência, que souberam suportar todas as provas da vida confiando-se em Deus. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Não se trata precisamente de resignação. A espera, a paciência, a perseverança são virtudes ativas que requerem valentia e dinamismo. São Tiago quer alertar os cristãos para não se iludirem com o tempo, que as dificuldades não façam com que os irmãos se irritem uns com os outros e que as provações não causem divisão. Que eles tenham paciência uns para com os outros. O motivo dessa paciência que São Tiago nos recomenda não é de ordem humana. É um motivo religioso que deveria nos mover a não nos queixar. Eis que o juiz está às portas. A vinda do Senhor está próxima, às portas. Deus está às portas. A injustiça e a desgraça não triunfarão. É preciso manter-se na paciência e na perseverança. Seja próximo ou não o retorno de Cristo como juiz no final dos tempos, todos nós vamos aplicar para nós mesmos a lição de perseverança e de fortaleza diante das dificuldades da vida, inclusive diante das injustiças das quais possamos ser vítimas. Não devemos nos cansar de fazer o bem. Não importa o que aconteça ao nosso redor. O bem é aquilo que está conforme com as exigências da lei moral e ética de Deus. Dentro do bem inclui também a bondade, que é a capacidade que possui um ser de dar a outro a perfeição que lhe falta. É preciso fazer o bem e praticar a bondade, não importa se alguém nos interpreta bem ou mal. Quem pode saber se fazemos realmente o bem e se praticamos realmente a bondade é o próprio Deus. Fazer o bem e praticar a bondade é a nossa missão como seguidores de Cristo. Nossa atitude deve ser a fidelidade a Deus quando as coisas vão bem e quando somos objetos de injustiças. Este não é um convite para parar de lutar por uma vida mais justa para todos. Mas às vezes, nós levamos as coisas para o lado pessoal e perdemos a paz por causa disso. Deus nos vê, Deus nos conhece as nossas dificuldades. Deus
não nos esquecerá jamais, como ele não esqueceu de Jó nas suas dificuldades. Ele está atento a nós. Ele tem cuidado de vós. Por fim, São Tiago ensina que os cristãos devem ser verdadeiros em suas palavras, evitando fazer juramentos e sendo pessoas de confiança. Eles devem ter uma sólida reputação por falarem a verdade. A conversa do cristão deve ser franca, honesta e transparente. Devemos ser dignos de confiança simplesmente por sermos cristãos. Como cristãos, compreendemos que todas as nossas palavras são ditas e nossos compromissos feitos na presença de Deus. As palavras e ações do cristão são sagradas. Afinal, a conversa do cristão vem de uma pessoa que foi separada pelo Deus vivo para um propósito santo. Isto é santificação. A conversa do cristão é de alguém que nasceu de novo. A pureza de nossa conversa, a integridade de nossas promessas, a honestidade transparente da pessoa que somos, dão testemunho de que somos cristãos em nossos atos e não só de nome. Para um cristão católico, o matrimônio não é simplesmente um contrato, mas um sacramento que aponta para a união indissolúvel entre Cristo e a Igreja. E assim como esses dois não se podem separar porque não há cabeça sem corpo, nem corpo sem cabeça, assim também os fiéis batizados unidos em santo matrimônio devem pôr tudo de si, ajudados pela graça sacramental, para refletir em sua vida diária essa mesma união que faz de Jesus e sua igreja uma única pessoa moral. O Evangelho de hoje nos fala da boa nova da família, ao pôr em evidência a altíssima importância que nosso Senhor, Criador do homem e da mulher, dá ao matrimônio. O que Deus uniu, o homem não separe. Trata-se de um ensinamento a que a Igreja, indefectível na profissão da verdade católica e apostólica em sua pureza e integridade, sempre se manteve e manterá fiel até o fim dos tempos, ainda que os poderes do mundo desta ou de outras épocas façam de tudo para o perverter ou anular. Com efeito, para um cristão católico, o matrimônio não é simplesmente um contrato, mas um sacramento que aponta para a união indissolúvel entre Cristo e a Igreja. E assim como esses dois não se podem separar porque não há cabeça sem corpo, nem corpo sem cabeça, assim também os fiéis batizados, unidos em santo matrimônio, devem pôr tudo de si, ajudados pela graça sacramental, para refletir em sua vida diária essa mesma união que faz de Jesus e sua igreja uma única pessoa moral. Mas esta boa nova, como todos os mistérios do Evangelho, não pode ser bem compreendida se não dermos o passo da fé. E é esta uma das razões, senão a principal, porque o mundo não consegue aceitar que os que se casam já não são dois, mas uma só carne. Tanto é assim que o Senhor mesmo, ao explicar aos judeus o porquê de Moisés lhes haver permitido dar carta de divórcio, reconhece a dureza do coração humano, este que está ferido pelo pecado e incapaz de compreender a seriedade da união matrimonial. Foi por causa da dureza do vosso coração. No entanto, não era assim no princípio. E foi para reconduzir todas as coisas segundo o projeto original de Deus que Jesus veio ao mundo. Portanto, a partir de agora, o que Deus uniu, o homem não separe. A doutrina do evangelista Marcos é bem clara. O casamento não é somente um contrato entre o homem e a mulher, mas ele engaja a vontade de Deus. A vontade dos esposos em contrair o matrimônio não é suficiente para explicar o casamento e sua unidade, mas a vontade de Deus é parte integrante. Desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher.
Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Consequentemente, o divórcio não é apenas uma injustiça em relação ao cônjuge humano abandonado, mas também uma injustiça em relação ao próprio Deus, que quer sempre a comunhão. Não se trata nem de moralismo, nem de convencionalismo social já antiquado, mas de um desejo expresso de Cristo, que quer curar a dureza dos nossos corações e tornar-nos participantes de sua intocável pureza, da sua inquebrantável fidelidade, da imensidão do seu amor que tudo suporta e tudo abraça para manter-se fiel à sua esposa. O homem, o esposo, a mulher, a esposa, são convidados a viver essa mesma pureza, essa mesma fidelidade, esse mesmo amor entre Jesus e sua igreja, entre a igreja e o seu Senhor. Assim como os discípulos entraram em casa com o mestre para lhe perguntarem o sentido deste ensinamento, assim também nós devemos procurá-lo na intimidade da oração para lhe pedirmos que nos abra a inteligência e nos dê as disposições necessárias para aceitar e viver o seu evangelho da família. Difícil para quem se recusa a crer, suave para quem se abre à luz da fé. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.